Olá, começamos mais um Rota Jurídica, programa realizado pelo curso de Direito, juntamente com o curso de Jornalismo aqui da Católica. E hoje no programa nós vamos conhecer mais da carreira da juíza, diretora do Fórum de Campo Grande, doutora Joselisa Vanzella Turini. Obrigada, doutora, pela sua participação aqui no programa hoje. Obrigada, Tiene. É um prazer estar aqui com os acadêmicos da UCDB, com a comunicação da UCDB, numa casa que eu já visitei, já fiz disciplina como aluna de doutorado. É um prazer estar com vocês aqui. Nós aqui agradecemos a sua presença, doutora. Doutora, para começar, antes de ser juíza, a senhora teve uma outra formação. Conta pra gente como que foi essa troca de carreira. Na verdade, desde que eu fazia ensino médio, eu já fazia ensino médio de manhã, técnico em contabilidade à noite. Aí eu comecei a fazer faculdade, eu queria fazer farmácia, ingressei na Universidade Estadual de Londrina e era integral. E à noite eu ficava meio parada, assim, eu falei assim, eu vou fazer direito, é um curso muito importante para a vida, porque eu sempre tive o direito como um curso que dá uma base de vida social bem interessante. Eu continuei esse curso, eu fui fazendo meus estágios de farmácia e fazendo o curso de Direito. E no final da faculdade, eu fiquei numa situação de fazer mestrado na área de farmácia ou fazer os estágios de Direito. E eu fui fazer os estágios de Direito, fui fazer com juiz, isso mudou minha vida, minha carreira, minha opção de carreira. E eu decidi que eu queria ser juíza. Então, mas essa experiência foi muito boa, ela faz muita diferença, porque ela trabalhou em mim esse conteúdo multidisciplinar, porque, na verdade, o direito é uma ciência social. Então, você precisa entender da sociedade que você vive para você saber trabalhar o direito. E foi muito bom, foi uma base muito boa na minha vida. Doutora, e a senhora é a segunda mulher a exercer a função de gestão no fórum, né? Eu queria que a senhora contasse um pouco da sua experiência, como que é essa experiência de estar ali? Na verdade, eu sou a segunda mulher. A gestão anterior foi a doutora Denise, foi a primeira diretora do Foro da Capital. E no Sijus, a doutora Elizabeth. Então, e atualmente estamos eu no Fórum, a doutora Elizabeth no Sijus. Mas a direção do Foro mesmo da Capital é exercida por quem está ali no Fórum, né? Que trabalha todas as questões que envolvem desde cartório extrajudicial aos servidores do Fórum. É uma experiência, assim, muito gratificante, porque a gestão, ela te faz ter um olhar mais dinâmico em todo o funcionamento do fórum. E você faz com que você enxergue que o sistema de justiça, ele tem uma complexidade. E que do trabalho de um depende o bom resultado, que é do judiciário como um todo, que é chegar lá no usuário final e dar a ele a justiça que ele veio pleitear no judiciário. Então, o fórum, ele tem vários setores, ele tem, desde a hora que o advogado, às vezes, ele não percebe, ele está externo. A gente percebe porque a gente está interno ao judiciário. Desde a hora que ele protocola uma petição, a distribuição, o protocolo, a distribuição, depois vai para o cartório, aí sai um ato do juiz, tem que ser cumprido pelo analista externo, que é o oficial de justiça. E se tudo isso não funcionar bem, o atraso chega na pessoa que entrou com a ação, no usuário do sistema de justiça. Então, está sendo um trabalho desafiador, trabalhar essa questão de o que a gente pode mudar para melhorar, aprimorar métodos, aprimorar processos de trabalho. Está sendo uma experiência muito gratificante. Quanto tempo faz que a senhora está exercendo essa função? Desde março desse ano, março de 2023. Legal, doutora. Eu vou abrir para as perguntas dos alunos aqui de Direito. Quem que tem a primeira pergunta? Quais conselhos você daria para quem está começando agora na advocacia? Como que você chama? Ana Clara. Ana Clara, obrigada pela pergunta. O principal conselho que eu dou é estudem, se atualizem e procurem se atualizar globalmente. A tecnologia está aí, a geração de vocês é muito tranquila em relação a isso, mas não percam o fato de que o direito é uma ciência social, é uma ciência que lida com o lado humano. E estudem muito, escolham dentro das carreiras jurídicas no geral a que vocês têm vocação e busquem a felicidade. Porque fazer o que a gente gosta é muito bom.
meu nome é Vitória. Quais são os principais desafios enfrentados pela magistratura atualmente? Vitória, muitos. E o principal passa pela qualificação, porque nós temos que estar permanentemente qualificados. O Poder Judiciário tem mudado muito. Eu estou na magistratura há 23 anos. Eu comecei, e antes disso eu era assessora de juiz, estagiária. Então eu comecei, vocês nunca viram isso, uma máquina de datilografia. Hoje a gente está falando de inteligência artificial. Então, assim, esse processo de mudança, de atualização, que não é só no direito, você tem que estar atualizada em normas de direito, em normas internacionais aplicáveis ao direito, né, que no contexto, e você tem que estar atualizado em formas de trabalho, metodologia de trabalho, e isso implica assim, mas eu não gosto de tecnologia. No meu caso, eu gosto, eu sou apaixonada mas mesmo que você não goste, você tem que lidar com ela. Então, os desafios, assim, e a sociedade cada vez mais complexa, cada vez mais temáticas diferentes para você trabalhar, então, temáticas diferentes para você estudar. Então, o maior desafio é você tentar se manter atualizado para continuar fazendo um bom trabalho sempre. Doutora, a senhora falou em fazer um bom trabalho. Eu escuto muito falar que a mulher, quando ela está num cargo de gestão, ela usa muito o coração, né? Ela usa a experiência também de ser mãe para gerir o local. É assim mesmo que funciona? Ali também é assim, a senhora coloca um pouco do coração, um pouco da mãe, como que é? Gestão é uma atividade técnica. Não tem como não exercer essa atividade de forma técnica. Mesmo se a gente pensar, até como mãe, né? Porque assim, eu tenho, graças a Deus, no meu currículo, eu sou profissional, eu tenho o lado da academia, eu sou esposa, eu sou mãe. E até como mãe, algumas vezes você não pode usar 100% o coração. E na gestão, mais ainda, a gestão é uma atividade técnica. O que nós temos que fazer? Usar as normas de proteção aos direitos humanos aliada à técnica da gestão. Porque, caso contrário, se eu uso o coração muito para você, talvez eu esteja cometendo uma injustiça com o seu colega. Então, a atividade é técnica. Tem que saber dosar, então vamos colocar assim, tem que saber dosar. Sim, o equilíbrio é o segredo. Esse equilíbrio a gente aprende na faculdade, como que é, doutora? Esse é o problema, né? Em direito, a gente, em regra, não aprende gestão, né? E esse é o desafio que eu falei, que nós temos que trabalhar essas novas habilidades constantemente. Você vê, eu comentei da tecnologia com a pergunta da Vitória, mas, ao mesmo tempo, eu esqueci de falar da questão da gestão. O juiz, o advogado, qualquer profissional da área jurídica, ele tem que ter gestão. Porque eu não vou ter gestão porque eu vou ter meu escritório. Claro que você vai ter. Eu sou juiz, não preciso. Claro que você precisa. Então, é uma habilidade que você tem que aprender, que você não aprendeu na faculdade, né? O fato da minha formação anterior em farmácia me traz isso, porque na de farmácia eu tinha administração. Então, talvez a gente tenha que, no futuro, repensar essa grade curricular, né, para trabalhar um pouco essa questão da gestão, porque ela é essencial na profissão. Tá ok, doutora. Vou dar um tempinho nesse bloco, daqui a pouco a gente continua o nosso bate-papo e também as perguntas dos nossos acadêmicos. É rapidinho o intervalo, eu já volto, não saia daí. Voltamos com o programa Rota Jurídica. Hoje a entrevistada do programa é a juíza doutora Joselisa Vanzella Turini. Doutora, nome difícil, né, doutora, para a gente falar. Difícil. Tem que treinar. É isso mesmo, Tchê. Ai, doutora, brincadeiras à parte. Vamos entrar na inteligência artificial. Hoje tem sido muito utilizado. Como que o judiciário ele está se preparando para essa revolução da inteligência artificial? O mundo está tentando se preparar para essa revolução, né? E aí a gente vê toda essa questão, todos esses debates sobre a privacidade, o uso de dados, né? E o judiciário
faz parte disso tudo, e o judiciário mundial, não é só o nosso. Então, assim, a ponto que a gente vê na Estônia, por exemplo, já há permissão de julgamentos usando IA em ações até 7 mil euros. A China usa, Estados Unidos usa. Nós já temos algumas tecnologias de IA em nível nacional. Em nível local, nós já temos sistemas que utilizam IA para fazer automações no judiciário. Tem dissertações de mestrado sendo desenvolvidas aqui no estado também utilizando IA. E em nível nacional agora, uma recente declaração do ministro Barroso, né, trazendo as grandes companhias para a discussão, para a introdução da IA no judiciário. Assim, não tem como se afastar, eu sou muito entusiasta da tecnologia, a tecnologia, até a questão que se discute de empregos, ela tira alguns, mas ela cria outros, né? Só que ela faz realmente a necessidade de a gente estar cada dia mais preparado para ela. Mas a IA, ela tem um grande desafio, que é trazer um subsídio para uma decisão mais rápida e para uma movimentação, às vezes, processual mais rápida, quando você usa ela, você pode usar robôs inteligentes, né? O judiciário vê isso com bons olhos. E a única preocupação nós não podemos deixar de lembrar que a tecnologia ela vai estar sempre aliada aos direitos humanos. Ok. Eu vou liberar para pergunta. Quem tem pergunta para a doutora? Olá, doutora. Me chamo Camila Vitória. Recentemente, o CNJ divulgou o censo de magistratura e, para surpresa de todos, foi que 64% dos entrevistados disseram-se insatisfeitos ou infelizes com a carreira. Por que a senhora acredita que esse percentual de insatisfação esteja tão alto assim? Afinal, ser juiz ainda é uma boa opção? Camila, é uma pergunta difícil de responder. Para mim Mas eu volto naquilo que eu falei lá do começo. Quando nós vamos escolher uma profissão, trabalhar com uma profissão, nós temos que escolher algo que nos define, que nos faz felizes. Então, por isso que eu falei, dentro da carreira jurídica, nós temos um leque. E aí, se eu tenho o perfil de advogado, serei feliz como advogada, eu vou escolher ser juiz, passar anos estudando, é uma vida de privação. Enquanto você está estudando para concurso, você praticamente, se você trabalha ainda, você praticamente só faz isso, trabalha e estuda. Para promotoria, mesma coisa, defensoria, procuradoria. E para depois que eu estiver lá dentro, eu falo assim, não é bem isso que eu queria advogar. Então, por que você não fez a escolha correta? Porque tudo o resto vem junto com aquilo que nos engrandece. E na magistratura é a mesma coisa. Pode ser que essas pessoas que estejam infelizes pelo excesso de trabalho, pelo excesso de cobrança. Nós tivemos uma mudança muito grande na forma de governança do judiciário com a introdução do CNJ. A forma de cobrança, a forma de metas, às vezes assim, se você não souber trabalhar com aquilo, com essas metas, você fica infeliz, que você fala, eu não consigo me dedicar com a mesma intensidade que eu me dedicava aos processos. Mas são situações da vida, e eu falo que hoje, na vida, uma característica do profissional de sucesso é ser resiliente. Então, a dificuldade vem, você passa por ela e se reconstrói. Se você não consegue fazer isso, não consegue ter esperança de que as coisas sejam boas, que vai melhorar e manter essa alegria que te trouxe para a carreira, eu sempre pergunto, quando alguém me fala isso, eu falo assim, volta lá atrás e pensa o que te fez querer ser juiz. Se você não tiver isso agora, talvez você esteja no lugar errado. Então, você tem que manter isso. E em toda carreira que você escolher, seja na advocacia, seja no Ministério Público, seja na Defensoria, você vai ter problemas, você vai ter dificuldades, você vai ter desafios. O importante é que você supere e se reconstrua. A resiliência é uma característica muito importante para isso. Mais perguntas? A senhora disse, na sua posse como diretora do fórum, abre aspas,
Se aqui vou passar, devo trilhar o meu caminho da forma mais humana, buscando eficácia e paz. Doutora, hoje muitos acadêmicos chegam no primeiro semestre e vêm com uma forma diferente do que a justiça. Às vezes vem daquela forma de retribuir na mesma moeda, vamos colocar assim. E com base nessa sua frase, o que é a real afirmação da justiça? O que significa a justiça para a doutora? Muito obrigado. Vou voltar um pouco nessa questão da fala da posse, porque é o seguinte, como eu comentei, a gestão é uma atividade técnica, mas eu tenho que lembrar que por trás da gestão eu tenho pessoas, tanto que a gente fala na questão da gestão de pessoas. E eu tenho que, os conflitos existem para ser dirimidos, nós temos que resolver os conflitos para poder fazer uma cultura de paz. Ninguém vive bem em lugar nenhum onde a cultura da paz não impere, seja na sua casa, seja no seu bairro, seja principalmente no seu trabalho, onde você passa às vezes 8, 9, 10, 11, 12 horas por dia. Então nós temos, e esse ambiente, se ele é mais pacífico, ele é mais leve para se trabalhar, ele traz as pessoas mais felizes e as pessoas que estão melhores ali, elas conseguem pensar no outro. A empatia, ela vem. Então, e quando você pensa com empatia, você consegue pensar que ao final de um processo, obviamente, a gente julga com base no direito, mas até para aquele que não teve o seu pedido aceito pelo juiz, ele tem que entender por quê. Então, você tem que ter uma empatia para que ele entenda que não é uma questão pessoal. Eu procuro, por exemplo, nas minhas sentenças, eu procuro não usar palavras agressivas, porque a pessoa tem que, ainda, muitas vezes a pessoa tem o processo improcedente, mas ela sente que foi feita a justiça. Existe esse sentimento, porque ela entendeu aquilo que foi feito. Então, seria essa possibilidade de você sair daquele processo entendendo por que você teve ou não teve o direito e ter essa sensação de que alguém olhou o teu processo, olhou, analisou, viu qual direito você tinha, ou seja, você foi acolhido em algum lugar. Eu vou dar um exemplo. Enquanto eu trabalhei no interior, depois na capital, em vara de família, eu nunca gostei de dar sentença de divórcio. Por quê? É difícil fazer? Não, gente, é muito fácil. Dar a sentença é muito mais fácil do que fazer a audiência. Mas eu sempre falei que a melhor solução para um divórcio, que foi uma coisa que começou bem e terminou mal, porque senão não estaria tendo conflito num divórcio que não é consensual, a melhor solução é transformar esse conflito em paz. Então, às vezes você gasta muito mais tempo ali fazendo audiência, às vezes eram audiências de 2 horas, mas as partes chegavam ao caminho dela. E hoje nós estamos vendo isso no judiciário com o quê? Incentiva a conciliação, mediação, justiça restaurativa. Por quê? Porque nós, enquanto judiciário, entendemos que a sentença não necessariamente ela pacifica. A mediação, ela pacifica uma situação. A sentença, ela pacifica uma relação jurídica. Mas, às vezes, você tem N problemas posteriores a ela. E o que a gente fez nesse tempo todo, a gente notou o quê? Que os divórcios que conseguia colocar na sala, fazer a conciliação, as partes acabavam conversando ali, você não tinha depois execuções de alimentos de filhos, por exemplo, para filhos, por exemplo. Então, você pacificou. Então, o que é importante? Ter essa empatia de pensar o que eu queria para mim se eu fosse usuário da justiça nesse processo. Meu nome é Yasmin. A senhora falou que tem 23 anos, né, na carreira como juíza, no magistrado. E eu gostaria de saber algum caso que marcou a senhora nesses 23 anos, que a senhora passou, assim, que foi marcante.
minha carreira tem muita coisa marcante, mas assim, eu vou lembrar um fato que nem é talvez engraçado, mas que impactou minha vida logo na chegada. Eu assumi o concurso e eu era analista da Justiça Federal, oficial de gabinete, que é o equivalente ao assessor de juiz, lá em São Paulo. Aí eu chego aqui em Mato Grosso do Sul e fui designada para uma vara de família. Nunca tinha feito um processo de família na minha vida. Aí cheguei lá, comecei a audiência, e uma audiência de alimentos, assim, que é uma coisa simples, mas a investigação de paternidade acumulada com alimentos. Só que o réu era indígena. E aí eu não conseguia entender. Ele olhava, era muito engraçado, ele olhava para o menino e a mãe levou o menino. Ele olhava assim. Aí ele virava a cabeça. E ele passou uns 15 minutos olhando assim. E eu olhando o que estava acontecendo ali, né, gente? Porque, né? E eu falava, é seu filho? Ele falava, não é, não vi nascer. Aí eu falei, mas o senhor conheceu essa senhora? Conheci. Morei com ela 3, 4 anos. E ela tinha algum outro relacionamento além do senhor? Não, senhora. Ela era uma mulher muito séria. Aí eu falei assim, mas o senhor acha que ela engravidou durante o relacionamento de vocês? Sim, mas é seu filho? Mas eu não vi nascer. Eu olhava aquilo, né? Eu falava, gente, para a minha cultura eu não estou entendendo nada. Ele está falando que era relacionamento exclusivo, mas ele não viu nascer. Aí eu falei assim, olha, qual é a sua cultura? Aí ele me explicou. Aí eu falei, a cultura nossa, ela entende um pouquinho diferente, expliquei para ele. Mas foi assim, um insight que hoje eu fico assim, porque foi tudo muito tumultuado ali. Aconteceram muitas coisas na audiência. E aí, e ele entendeu a minha cultura, eu respeitei a dele, a gente conseguiu chegar ao meio termo e ele falou, não. Se for do jeito, pela sua cultura, ele é meu filho. Pela minha, não. Pela sua, ele é. Aí nós chegamos a uma conclusão, tá? Eu falei, olha, então já que pela minha cultura ele é seu filho, pela minha cultura também tem a obrigação de pagar alimentos. Aí vai, conversa. Bom, no fim, gente, os alimentos, ele plantava e colhia. Então ele podia pagar alimentos em colheita. Aí conseguimos terminar essa audiência, mas isso foi um marco na minha vida, porque foi assim um impacto geral em relação à diferença cultural. E isso mudou a minha vida enquanto juíza. Depois que eu fui, por exemplo, juíza de Sidrolândia, onde você tem assentados e muitos indígenas, eu consegui lidar com isso muito tranquilamente, porque a partir daí eu consegui entender que se eu quero julgar alguém, eu também tenho que olhar a perspectiva dessa pessoa. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no Rota Jurídica. Agradeço trazer um pouco do seu conhecimento e também contar um pouco da sua história aqui no programa hoje. Eu que agradeço a Tiene o convite. Foi um prazer estar com vocês, estar na UCDB, que, como eu falei, já foi minha casa, né, por um período das disciplinas do doutorado. Prazer estar com esses estudantes de vocês. Parabéns por estarem aqui, por estarem numa universidade boa, por estarem estudando e procurando se aprimorar a cada dia. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Bom, pessoal, o Rota Jurídica fica por aqui. Eu espero você no próximo programa. Até mais. Tchau, tchau.